pessoal, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Júlia, eu sou esposa do Juninho, sou graduada em mestre em Direito pela Unesp e sou professora de Direitos Humanos. Então, como a gente conversou lá no grupo do WhatsApp, eu vou tentar fazer uma aula hoje abordando o que eu acredito que sejam os principais pontos que o Caio Granducci pode abordar no exame oral de vocês, certo? Eu separei 3 pontos fundamentais que eu acho que dá para a gente tratar hoje. A primeira é uma questão simplificada de um resumo de 2 tradições filosóficas bastante diferentes, que é o idealismo e o materialismo. No segundo ponto, a gente vai falar sobre existencialismo e direitos humanos. No terceiro ponto, a gente vai falar sobre teoria crítica dos direitos humanos, com um olhar voltado sobretudo para o Joaquim Herrera Flores e para o Davi Sanches Rubio, tá? Esses são os 3 tópicos que eu pretendo trabalhar com vocês. Já vou avisar de antemão o seguinte: como nós estamos fazendo algo que é para resolver problemas, ou seja, que é uma visão para vocês conseguirem ir para o exame oral e terem, como eu falei, um patamar discursivo para dialogar com o Caio, eu vou me permitir fazer algumas simplificações, certo? Algumas reduções que no paradigma acadêmico seriam condenáveis. Mas, para a questão do concurso público em si, para o exame oral, eu acho que é permitido até para a gente facilitar a compreensão e gerar em vocês uma confiança maior para estar lá. Quero que vocês prestem atenção em 2 coisas. Primeiro, quero que vocês prestem atenção no vocabulário que eu vou utilizar. Isso é muito importante para o Caio. A utilização de certas terminologias são importantes para mostrar que você está familiarizado com a vertente teórica e filosófica a qual ele se filia, certo? Então, prestem atenção no vocabulário. E eventuais dúvidas que vocês tiverem depois, por favor, mandem para o WhatsApp. E mandem também o feedback para eu saber se foi bacana, se foi legal, como é que vocês vão lidar com isso, tá bom? Bom, vamos lá então. Primeira coisa, antes de falar um pouquinho do Caio e falar um pouquinho do Rubio, que eu acho que é algo que vocês precisam saber, eu quero fazer uma diferenciação importante, que são 2 tradições, matrizes filosóficas dentro da história da filosofia e da política, que é o idealismo e o materialismo. No idealismo, que a gente tem uma tradição que veio desde Platão, passando por Kant e chegando no seu aperfeiçoamento final, digamos assim, com a teoria hegeliana, ou seja, com o Hegel, eu tenho o pressuposto de que a ideia é o motor da história. Então, eu estou pautado em critérios de racionalidade. É aquela ideia de que existe uma verdade, existe um conceito supremo, a qual todo e qualquer ser humano tem possibilidade de acesso a partir da sua racionalidade. Tudo bem? Nesse sentido, eu vou trabalhar sempre com abstrações e reduções. Ou seja, eu nunca vou tomar a realidade pela sua complexidade, pela sua inteireza, pela sua totalidade. Eu vou, numa brincadeira, dividir para conquistar. Por isso, eu isolo o meu objeto de estudo do contexto social em que ele está inserido para conseguir alcançar alguma compreensão, certo? Eu sempre trabalho com perspectivas totalizantes, então as coisas ou são ou não são. Não existe meio termo, não existe contradição. No espectro de cor, ou é branco ou é preto. As diversas tonalidades de cinzas não são trabalhadas pelo idealismo. E o mais grave, sempre que eu estou falando de idealismo, como eu estou falando de uma abstração filosófica, como eu estou falando de racionalidade, como eu estou falando de metafísica, eu trabalho com o conceito de um homem ideal. Essa é uma crítica bastante importante. Então, este homem ideal, que foi muito importante para a ascensão do pensamento burguês na virada da modernidade, nas revoluções burguesas, quem é esse homem burguês? Que hoje a teoria crítica dos direitos humanos vai desvendar. É o branco, certo? Primeiro, ele é homem, ele é branco, ele é heterossexual, ele é proprietário, ele é ocidental e ele é cristão. Então, na verdade, nesse conceito abstrato de homem, eu tenho um ser humano bastante definido. E um ser humano que exclui uma diversidade de outras formas de ser e de estar no mundo. Então, essa concepção idealista que traduz, na verdade, um referencial para a análise da realidade.
Esse referencial, os olhos sobre os quais eu vou analisar o que é certo, o que é errado, o que é verdade e o que é mentira, é o paradigma deste homem ideal. Tudo bem? Como contraponto deste idealismo, nós temos as correntes de matriz, a corrente de matriz do materialismo. Esse materialismo pode ser um materialismo histórico dialético, pode ser tão somente um materialismo, identificado mais com mecanicismo. Mas, enfim, das diversas abordagens possíveis do materialismo, eu tenho como fator característico a tomada da vida em concreto. Ou seja, a perspectiva da realidade como centro de análise. Não mais uma abstração filosófica, não mais um conceito alcançável por meio do exercício da racionalidade, mas sim a vida no âmbito da produção e reprodução da vida humana. Ou seja, como os homens fazem e refazem ao longo da sua trajetória. Dentro da perspectiva materialista que o Caio dialoga, eu tenho como principal característica a questão da historicidade. E quando eu falo em historicidade, eu estou dizendo que não existem conceitos prontos, não existem conceitos fechados. As coisas não são, elas são sendo. Ou seja, o homem se constrói, se produz e se reproduz no curso da sua história, em diálogo com os demais homens, nas relações humanas e perpassado por relações de produção, por relações políticas, por relações econômicas, por fatores culturais e psicológicos, tá bem? Daí as diversas matrizes possíveis para o materialismo. Nesse sentido, eu tenho que tomar bastante cuidado com uma diferença terminológica entre determinação e condicionamentos. Quando eu falo em determinação, eu estou fechando o horizonte. Quando eu digo que algo está determinado, significa que eu estou valorizando a sua dimensão natural, basicamente o seu biologismo, né? Então, as pessoas nascem de uma determinada forma. Essa leitura natural, essa leitura biológica, ela é bastante problemática, principalmente em relação aos direitos humanos, porque eu condiciono a pessoa a partir de uma determinada determinação, ou seja, ou fator biológico, ou fator econômico, ou fator político, por exemplo. Essa determinação, então, ela traça uma história linear. Agora, quando eu falo em condicionamentos, eu estou falando de obstáculos, estou falando de relações objetivas que condicionam processos de produção e reprodução dos seres humanos. Mas condicionar não significa determinar. Quando eu condiciono, eu digo que existem fatores impeditivos e modificativos de uma liberdade concebida de forma ampla, mas eu não estou negando a liberdade. Quando eu falo em determinação, eu estou negando a liberdade. Então, uma certa leitura marxista e não marxiana, qual a diferença? Marxista é uma leitura a partir de Marx por outros autores. Marxiana se refere aos conceitos e às obras do próprio Karl Marx. Tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Uma certa leitura marxista foi acusada de ser determinista, de ser mecanicista, ou seja, de retirar dos homens o protagonismo da história. Como a revolução era inevitável e ela adviria do processo de aprofundamento das contradições do capitalismo, não havia muito o que ser feito. O curso da história levaria à derrocada final do capitalismo. E essa certa corrente, ela não trabalhava com a perspectiva de condicionamentos, ou seja, de impossibilidades reais que limitam as nossas escolhas, mas sim com determinismo. Só para vocês entenderem condicionamento, um exemplo que eu gosto de dar. Porque os senhores estão prestando concurso e porque essa não é uma realidade, por exemplo, para diversos amarildos, e também não é um desejo ou uma realidade, por exemplo, para filhos de classes mais abastadas. Porque existem condicionamentos na formação e na vivência de vocês que permitem essa escolha, certo? A possibilidade de continuar os estudos mesmo trabalhando, o desejo de estabilidade, a possibilidade de, às vezes, prolongar o processo de dependência familiar que não existe para outras pessoas.
Da mesma forma que essa escolha não se revela como uma escolha possível para classes mais abastadas, porque o salário não é atrativo, porque a forma como essas pessoas lidam com a questão do dinheiro é distinta da nossa, a questão da estabilidade não é tão parte da formação cultural deles quanto da nossa. Tudo bem? Isso é condicionante e essa é determinante. Na onde que entra a questão do existencialismo? O existencialismo que o Caio dialoga, do Sartre e do Camus, ele tem o que a gente chama de uma matriz materialista. Ou seja, quando Sartre e quando Camus estão falando de liberdade, eles não estão tomando a liberdade como um conceito ideal e absoluto. Ou seja, quando ele diz que o homem está inegavelmente condenado a ser livre, essa liberdade não está, presta no trocadilho, livre de condicionamentos. Então, o que o existencialismo de Sartre e de Camus coloca é que eu preciso trabalhar para que os obstáculos à construção do ser para si sejam removidos, para que seja possível uma escolha autêntica. O que é uma escolha autêntica? Uma escolha consciente. Mas não quer dizer que a liberdade é algo pleno e absoluto para os seres humanos. Pelo contrário, dentro de uma realidade capitalista, uma realidade de opressão, de divisão de classes sociais, de império nas relações, existem diversos condicionamentos que impossibilitam a escolha autêntica a ser feita pelo ser humano consciente e livre. Tá bem? Então, o existencialismo vai surgir a partir da crítica a esse marxismo determinista, a esse marxismo mecanicista, essa leitura de Marx que aponta nesse caminho. E vai resgatar o que a gente chama de protagonismo e responsabilidade do ser humano pela construção e reconstrução dos mundos. O que eu quero dizer com isso? Que o ser humano também é responsável pela forma como se coloca e pelas escolhas que faz no mundo a partir dos condicionamentos que vive. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tendo feito esses dois parâmetros, né, de tradições filosóficas para vocês entenderem da onde surge o existencialismo e como ele não é um existencialismo de vertente idealista, ou seja, que acredita na liberdade como um conceito abstrato, vamos falar um pouquinho de quem é o Caio, né, e também de quem é o Rubio e o Herrera Flores por consequência, né, ou ao contrário, quem é o Herrera Flores e o Rubio por consequência, porque foram as matrizes que ele trabalhou nas fases anteriores do concurso, tá bem? Então, olha só. O que eu tenho para falar do Caio, basicamente, é que, primeiro, vamos falar um pouquinho da formação dele. O Caio, ele é graduado e mestre em Direito pela Unesp. Tá? Isso é algo muito importante na formação e na tradição filosófica que ele adota. O Caio tem uma ligação muito próxima, afetiva, inclusive, com o orientador de graduação e de mestrado dele, que é o professor Antônio Alberto Machado, que é professor de processo penal na Unesp, mas que tem, dentro do programa de pós-graduação, uma linha investigativa de teoria crítica dos direitos humanos. O professor Antônio Alberto Machado é o orientador de um grupo de pesquisa que se chama NEDA, Núcleo de Estudos do Direito Alternativo, do qual o Caio fez parte, ou faz parte ainda, como algo que a gente diz que não existe ex-nedista, né? O estar nedista é uma condição existencial, para falar um pouquinho de existencialismo. E qual é a perspectiva do NEDA? É uma perspectiva de utilizar o instrumental jurídico em favor das classes oprimidas, dos violentados, dos segregados, dos despossuídos, dos subalternos, para utilizar uma terminologia que o Caio gosta bastante, né? Então, o NEDA trabalha com a perspectiva de que o direito é um fenômeno multifacetado, um fenômeno complexo, prenhe de contradições e, por isso, prenhe de possibilidades. Ele tanto pode ser um instrumento para a emancipação, para a efetivação de direitos humanos, para a realização do projeto existencial de cada ser humano, como pode ser um instrumento de opressão, de violência, de domínio, de império em última instância. Tá bem? Feita esse recorte, eu preciso falar para vocês que o Caio, ele é uma pessoa extremamente comprometida tanto com o trabalho quanto com a academia, né? A produção teórica dele, ele alcançou essa densidade, não foi à toa. O Caio é um teórico desde a graduação,
fez um trabalho de conclusão de curso bastante acima do que se espera de aluno de graduação, foi brilhante ao longo do mestrado e depois, no doutorado, se tornou ainda mais, se aprofundou ainda mais essa vertente filosófica e ética que ele escolheu como referencial. O Caio aprendeu francês para poder ler Sartre e Camus na fonte, e não intérpretes ou tradutores. Tá? Por esse sentido, tendo essa característica da personalidade dele, do comprometimento, eu acredito que na abordagem das questões do exame oral, ele vai trabalhar muito com casos práticos, para ver como vocês raciocinam o direito e como vocês raciocinam a atuação da Defensoria Pública. O que eu quero dizer com isso? O Caio, eu acredito que ele não vai trabalhar com conceitos abstratos da filosofia. Ele vai trazer casos práticos, reais, certo? Do cotidiano da Defensoria e verificar qual é a forma de pensamento e de tradução, de leitura de mundo que vocês têm. Então, acho que todos esses conceitos que a gente vai ver na aula de hoje, ele vai trabalhar por meio de questões práticas, que o Caio também é um defensor muito comprometido. É uma pessoa que realmente trabalha na defensoria, faz atendimento, faz ações coletivas, enfim, é alguém que vestiu a camisa da instituição, não só no sentido burocrático, mas principalmente no sentido humano. Caio é um defensor vocacionado, tá? Então, dito isso, feito esse pequeno perfil do Caio, e depois a gente vai falar um pouquinho do Antônio Alberto Machado na sua principal influência do Caio, com relação à situação dos paradigmas do direito, mas isso eu vou deixar mais para o final. Vou falar um pouquinho sobre o Herrera Flores e sobre o Davi Sanches Cubo. O Herrera Flores, ele é professor de filosofia, era professor de filosofia da Universidade de Sevilha, Ele é falecido. A sua obra acabou tendo como herdeiro acadêmico e herdeiro intelectual o professor Davi Sanches Cubo, que hoje é professor de filosofia do direito da Universidade de Sevilha e também é um dos principais coordenadores do programa de pós-graduação em Direitos Humanos da Universidade Pablo Olavide, no México. Um programa que, inclusive, diversos agentes da justiça, promotores, defensores públicos e juízes, com vertente democrática progressistas, fizeram mestrado e doutorado por lá. Tá? Então, saibam dessa ligação. E ele teve um contato muito próximo com o programa de pós-graduação da Unesp, da onde o Caio é filho, digamos. Então, esse intercâmbio não é um intercâmbio apenas teórico, é um intercâmbio pessoal e afetivo também. As leituras de ambos se aproximam a partir de uma teoria crítica dos direitos humanos. O Herrera Flores e Davi Sanches Cubo vão tender mais por um multiculturalismo, em diálogo próximo com Boaventura, enquanto o Caio vai se aprofundar no existencialismo de vertente sartriana e também de Camus. Tudo bem? Mas existe um diálogo próximo na medida que ambos estão preocupados com o que o Antônio Alberto Machado chama de crise de inefetividade dos direitos humanos. Ou seja, para usar uma terminologia do próprio Davi Sanches Cubo, a diferença entre o que se diz e o que se faz em matéria de direitos humanos. Aqui está o ponto de encontro entre as duas leituras, a existencial do Caio e a matriz multicultural, o multiculturalismo de revolta e de resistência do Davi Sanches Cubo e, consequentemente, do Herrera Flores. Tá bom? O ponto de encontro é a preocupação entre esse abismo entre a prática e a teoria acerca dos direitos humanos. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Tá. Vou apagar o quadro aqui e vamos falar um pouquinho sobre existencialismo antes da gente passar propriamente para a teoria crítica dos direitos humanos. Eu acho que vai ficar mais fácil falar de Davi Sanches Cubo depois que a gente tiver visto a matriz do quadro. O quadro está caindo. Bom, vamos lá. Bom, existencialismo. Como a gente já falou, a vertente que o Caio trabalha do existencialismo é uma vertente, digamos, de leitura marxista, de inconformidade e de revolta. Como vocês sabem, essa é uma terminologia bastante presente na leitura dele. Esse existencialismo, a gente já colocou também, ele surge como crítica a uma leitura marxista determinista e mecanicista, tá bem?
Então, de novo, para utilizar uma frase do Davi Sanches-Rubio que eu gosto bastante e que o Caio gosta também, é o seguinte: apesar, né, do homem ser finito e essa ser a verdade primordial com que ele se depara, dentro dessa finitude existem inúmeras possibilidades. Então, eu estou dizendo que o homem, e aqui quando eu falo homem, estou falando de categoria, ser humano, certo? Homens e mulheres, nascem condenados a ser livres. O que essa frase quer dizer? Eu quero dizer que, a partir do nascimento, eu estou condenado a uma vida de escolhas, a uma vida de decisões, que, consequentemente, trarão as angústias. Porque para cada decisão feita, eu abro mão de uma série de outras possibilidades. Então, dentro da minha finitude, que abarca inúmeras possibilidades, a cada possibilidade que eu escolho como determinante do meu ser, como constitutivo da minha subjetividade, da minha forma de ser e estar no mundo, eu estou abrindo mão de uma série de outras possibilidades. Isso gera a angústia no ser humano. Mas mais do que isso, como nascemos condenados a ser livres, também nascemos incompletos. Também nascemos não prontos. Nascemos por sermos feitos. O que eu quero dizer com isso? Que não existe, diferentemente do que o idealismo acredita, um arquétipo, um modelo de homem, né? A existência precede a essência. O que eu quero dizer com isso? Frases como: o ser humano é egoísta por natureza, o ser humano é assim, o ser humano é violento, o ser humano é individualista. Tudo isso se está ligado a uma vertente idealista de constituição do ser humano. Ou seja, eu estou definindo que a essência precede a existência. Existe uma essência ideal, um modelo de ser humano pronto, e as existências terrenas vão ser tão somente espécies desse modelo. Mas existe uma natureza humana, e essa natureza está pronta e acabada. Para o existencialismo, não. A existência precede a essência. O homem se faz fazendo nas suas escolhas cotidianas dentro do dilema da liberdade, da condenação à liberdade. Só que qual é o problema dessa condenação à liberdade e dessas escolhas? A questão é que, buscando construir a sua essência, fazendo e desfazendo seus mundos, o ser humano se depara com o absurdo. O que é o absurdo? O absurdo é tudo aquilo que nega a vida humana. Ou o absurdo é tudo aquilo que torna impossível a construção de uma essência autêntica. No âmbito dos direitos humanos, o Caio vai identificar o absurdo exatamente como a diferença entre o direito posto e o direito praticado. Ou seja, entre a diferença do catálogo de direitos humanos existente, da ampla positivação alcançada pelos direitos humanos, a ponto do Norberto Bobbio chamar de era dos direitos, contrapondo-se a isso a uma realidade de violência, de negação, de opressão para milhares e milhares de pessoas. Então, os direitos humanos encontram-se positivados, mas não efetivados. Não são reais para uma série de pessoas, né? Para a maioria delas dentro do sistema capitalista. Então, ao se deparar com esse absurdo, ou seja, com a incompatibilidade entre expectativa e realidade, o ser humano tem duas opções existenciais para fazer, segundo o Caio, essa leitura. A primeira delas seria o suicídio. Aqui ele vai fazer uma releitura do Sartre, né? Porque esse suicídio não será mais o suicídio físico, suicídio biológico, né? O término da vida. Ao contrário, será um suicídio em vida, porque é um suicídio jus-filosófico. O que eu quero dizer? Sempre, né, o confronto com o absurdo me trará angústia e sofrimento.
Diante dessa angústia e sofrimento, eu tenho duas opções. A primeira dela é o suicídio justo filosófico. O que é? O não se importar, o não se comprometer, o não indagar, o não questionar. E todo aquele idealismo que a gente viu lá atrás, ele serve de subsídio para sustentar a posição do suicídio justo filosófico. Então, baseado ou no auto-engano ou na má-fé explicitada, eu sempre vou encontrar fatores que justifiquem a minha opção de não comprometimento, a minha opção de não envolvimento, a minha opção por continuar a minha vida sem me preocupar com os outros que têm a sua existência negada. Então eu vou dizer que as coisas são assim mesmo, que não há nada que possa ser feito, que a norma posta pode ser traduzida de tal forma e não de tal forma, que não sou eu, é o ordenamento jurídico, que essa é uma interpretação que eu não posso fazer, porque ela é contra a lei. Enfim, existem inúmeros argumentos possíveis para sustentar o suicídio justo filosófico. Esse suicídio, ele é feito por homens e mulheres que não têm comprometimento com as pessoas que sofrem, com o que a gente chama de seres humanos de carne, osso, sangue, sonhos e lágrimas, seres humanos concretos e reais. O suicídio justo filosófico é sempre feito em nome do ser humano ideal. É sempre feito em nome do bem comum, da humanidade, do bem-estar da comunidade. Terminações genéricas que não dialogam com a realidade. Tudo bem? Essa é a posição que a maioria dos juristas se encontra, né? Sobretudo no Brasil, que é a nossa realidade, a partir de onde nós olhamos, né? A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, né? Como já diria Leonardo Boff. Então, a partir da nossa realidade jurídica e judicial, o suicídio é a opção da maioria dos juristas. Mas existe uma outra opção. Essa opção representada pela revolta. O que é a revolta? A revolta é o ato de solidariedade. É tirar a venda de toda a carga ideológica e idealista que nos consome e nos permitir ver o sofrimento do outro. A impossibilidade de existir do outro. É a morte do outro. A revolta, portanto, é a não aceitação do status quo do absurdo. A não aceitação da permanência do absurdo e a solidarização por meio do quê? Da luta para a transformação desse absurdo, dessa impossibilidade de viver, em possibilidade de viver e viver melhor. Tudo bem? O jurista revoltado, portanto, é o jurista que fez uma escolha ético-política existencial. Ele se solidariza com todas as formas, com todos aqueles que sofrem opressões e vitimações e faz da luta deles a sua luta. Isso é o jurista revoltado. O jurista revoltado é aquele que vai trabalhar exatamente nessa zona aqui, entre a positivação do direito e a realidade. E qual é o objetivo do jurista revoltado? Que a realidade das cartas, a realidade dos diplomas normativos, a realidade do direito posto seja a realidade real. Ou seja, que os direitos humanos previstos em cartas de papel não sejam só cartas de papel, sejam realidades na vida de todos os seres humanos. E realidades distintas, porque não há uma única concepção na forma de ser e estar no mundo, né? Os direitos humanos são instrumentos para a concretização do projeto existencial de felicidade de cada ser humano. Então, a forma como eu concebo direitos humanos está intimamente ligada à minha subjetividade e à minha forma de ser e estar perante o absurdo do mundo. Tá bem? Por exemplo, os direitos humanos das mulheres terão que perpassar necessariamente o combate ao machismo para que seja possível um projeto existencial de felicidade para as mulheres. Uma realidade que não diz respeito aos homens. Para que os negros possam gozar dos seus projetos existenciais de felicidade, é necessário revoltar-se contra o absurdo do racismo.
Então vejam, não existem conteúdos pré-definidos. Direitos humanos, numa concepção existencial para o Caio, é tudo aquilo que possibilita o combate ao absurdo por meio da revolta em busca da realização do ser para si. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Algum complemento? Gente, eu não estou ficando louca não, tá? Estou falando com o Júnior que está assistindo a aula. Bom, vamos lá. O que eu anotei aqui mais? Sim. Como a gente conversou, o existencialismo do Caio não é um existencialismo idealista, é um existencialismo de vertente materialista. Então, para ele, o que é necessário diante da revolta é o compromisso ético-político, mas, sobretudo, aquilo que se chama praxis. O que é a praxis? A praxis é a prática orientada por um ideal de transformação e de emancipação. Nem toda prática é uma praxis. Porque existem práticas de conservação, de manutenção e de reafirmação do absurdo. Nosso judiciário faz isso todos os dias, né? Mas existe a praxis, que é uma prática orientada à transformação, uma prática orientada à emancipação. E como que eu consigo isso? Retirando os obstáculos que impedem a feitura do projeto existencial do ser para si. Tudo bem? Então, é claro que o existencialismo do Caio reconhece a pobreza, reconhece a miséria, reconhece a fome, reconhece a tortura e não acredita que os seres humanos são livres por terem nascido livres. Existem condicionantes que impedem a liberdade absoluta das escolhas. Tá bem? E o que mais? Sim, isso é muito importante. O Caio, ele tem uma perspectiva também bastante realista acerca da luta pelos direitos humanos. O Caio não considera que os direitos humanos são um fim. Em verdade, ele entende os direitos humanos como um caminho. E mais do que isso, como um caminho que é construído ao se caminhar. Então, a leitura que eu faço quando ele trabalha com o mito de Sísifo é um pouco diferente. Eu não acho que dentro da leitura que ele faz do mito de Sísifo exista uma certa tristeza, um sentimento de impotência, porque Sísifo nunca consegue levar a pedra ao alto da montanha. Pelo contrário, de acordo com o que ele coloca na conclusão do seu livro, a felicidade do Sísifo, a realização, o preenchimento do seu coração está exatamente na atividade de revolta, de continuar empurrando a pedra, ainda que todos os dias ela desça morro abaixo. O que eu quero dizer com isso? O Caio sabe que a luta pelos direitos humanos é uma luta cotidiana, que nós construímos direitos humanos durante o dia para que o mercado, o capital, destruam os direitos humanos à noite. Mas que isso não é razão para acomodação, para desistência, para tristeza, para o suicídio. Ao contrário, quando eu assumo a perspectiva da revolta e a da solidariedade com as vítimas do sistema mundo presente, eu encontro a minha felicidade em empurrar a pedra para cima sempre. Porque essa determinação da continuidade do processo de luta que gera possibilidades de vida e de vida melhor para uma série de pessoas. A pedra vai descer rolando, mas cada vez que a pedra rola morro abaixo, ela perde um pouco da sua consistência, ela se desmancha um pouco e o trabalho de empurrá-la para cima fica um pouco mais fácil. Tá bem? Então essa é uma luta cotidiana. Direitos humanos são construídos no cotidiano, desde o café da manhã até o jantar e até na hora de dormir. Tudo bem? Então, a minha leitura, e isso até trouxe para mostrar para vocês, que eu acho que isso é extremamente importante, essa perspectiva esperançosa com relação ao Sísifo. Olha o que o Caio coloca na conclusão, na página 217 do livro dele. Se é preciso, segundo Camus, imaginar Sísifo feliz, porque a própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem, é preciso, da mesma forma, imaginar o jurista revoltado feliz, porquanto a revolta pelos direitos e a luta pela justiça, que nada mais são do que a realização da solidariedade, mostram-se, da mesma forma, suficientes para preencher e saciar seu coração.
Isso por quê? Porque só há felicidade no âmbito coletivo. É muito triste ser feliz sozinho. E é assim que ele termina o livro. Ou seja, eu só encontro sentido para preencher o meu vazio, né, a minha angústia, quando eu faço isso de forma coletiva, me solidarizando às pessoas que sofrem e que lutam cotidianamente pela sobrevivência. Beleza? Deu para mais ou menos entender de onde o Caio parte? Beleza. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os outros referenciais teóricos que ele adota e com quem ele dialoga, certo? Quanto tempo já foi? Meia hora. 35. Vamos ver se eu consigo adiantar. Pessoal, seguinte. Existem dois pontos de partida que eu acho que são muito importantes. Eu lembrei do que o Cassiano me pediu ontem e eu acho que isso é muito importante, que vocês saibam os referenciais teóricos, os fundamentos da onde o Caio parte, para ficar mais fácil compreender aonde ele quer chegar. Então, nesse sentido, o que a gente chama de referencial teórico, metodológico, da teoria crítica e crítica dos direitos humanos. Quais são esses referenciais? Pessoal, dois referenciais principais. O primeiro é o que a gente chama de filosofia da libertação. Dentro da filosofia da libertação, ou seja, no mesmo tronco, digamos assim, epistemológico, existe a ética da libertação, a teologia da libertação. Um dos principais autores da filosofia da libertação é um argentino chamado Henrique Dussel. Certo? Para falar sobre alteridade, reconhecimento do outro como outro, né, que seria a ética da libertação, existe um cara importante chamado Emmanuel Levinas. E na teologia da libertação, só para a gente trazer algo que é bastante nosso, a gente pode falar de Frei Beto e Leonardo Boff. Tá? Qual é a perspectiva da filosofia da libertação? A perspectiva da filosofia da libertação é de levantar o véu colocado pela ideologia dos direitos humanos. Qual é esse véu? De que existe uma igualdade formal entre todas as pessoas. Que todas as pessoas são iguais e que, portanto, há possibilidades para todas as pessoas. O que a filosofia da libertação vai dizer é que no sistema mundo existem vítimas. Todo sistema mundo, ou seja, toda forma de organização social, de produção e reprodução da vida humana, produz vítimas. E a filosofia da libertação é um compromisso ideológico, ético, político com as vítimas do sistema mundo. Com a libertação de todas as formas de carência, de todas as formas de dominação, de todas as formas de opressão. Então, onde houver uma impossibilidade de vida, caracteriza-se uma vítima. E onde houver uma vítima, os filósofos teóricos da libertação estarão ao lado dela. A preocupação aqui, portanto, é de remoção daquilo que impossibilita a vida. Vejam que não é algo muito diferente do que nós acabamos de falar sobre existencialismo. Tá? E nessa filosofia da libertação, que é de vertente sul-americana, ou seja, é nossa, diz respeito à nossa realidade, também está muito ligada àquilo que se chama de pensamento decolonial ou descolonial, que é a retirada do olhar eurocêntrico, né, que a colonização trouxe, e a valorização da nossa realidade latino-americana. Essa filosofia da libertação vai dizer que para que haja uma transformação, é necessário que as pessoas se solidarizem com as vítimas do sistema mundo vigente.
Só para vocês terem uma ideia do que significa, e essa solidariedade não é uma solidariedade passiva, né? Eu sempre gosto de falar da teologia da libertação, porque eu acho que a imagem que ela traz é uma imagem bastante poderosa sobre qual é digamos, a essência da filosofia da libertação. Para a teologia da libertação, Cristo não morreu na cruz para apagar os nossos pecados. Cristo não foi imolado para que os nossos pecados fossem esquecidos pelo Pai. Na teologia da libertação, Cristo morreu na cruz, denunciando todas as formas de violência e de opressão. Cristo morreu na cruz representando todos aqueles que morrem todos os dias. Então, para honrar esse ato supremo de sacrifício, eu preciso me solidarizar e lutar lado a lado com as vítimas que estariam em potencial situação de morte. Tudo bem? Acho essa imagem importante. Então, a ideia não é esperar o paraíso para viver as bonanças da vida eterna. A ideia é lutar dentro da realidade concreta para que a vida aqui seja uma vida mais digna, uma vida digna de ser vivida nos dizeres de Davi Sanches Rubio. Beleza? Vamos lá. Segundo diálogo que eu acho bastante importante, e sobretudo para vocês que vão estar na defensoria, que é o diálogo com a filosofia da educação do Paulo Freire. Sobretudo com a pedagogia do oprimido e com a pedagogia da autonomia. Por que isso é importante para vocês que vão estar na defensoria? Porque muitas vezes o conhecimento teórico, né, o apoderamento do instrumental jurídico faz com que a gente trate o outro como instrumento, como objeto, e não como sujeito construtor de realidades. Então, Paulo Freire vai, dentro de uma perspectiva de atuação paulo-freiriana, nós temos que reconhecer o outro como sujeito da sua história, como potencial criador de mundos, e valorizar também aquilo que ele traz da sua experiência cotidiana. Então, é preciso ver o conhecimento advindo da experiência e da realidade dos assistidos. Não tão somente entregar a solução jurídico-formal para o problema, mas conhecer as nuances desse problema e principalmente como ele afeta a subjetividade daquele assistido. Então eu trabalho conjuntamente, eu luto junto, não por, não pelo. Eu jamais combato por alguém, eu combato conjuntamente com alguém. Então as nuances do caso concreto que serão contadas pelo assistido precisam estar presentes e precisam se fazer presente na sua atuação como defensor. Porque é isso que trará a sensibilidade necessária ao reconhecimento da vítima e ao comprometimento com a libertação de todas as formas de carência. Bom? Beleza. Agora vamos trazer isso para a dinâmica dos direitos humanos. Como é que isso daqui dialoga com direitos humanos? O Davi Sanches Rubio, ele é uma pessoa bastante lúdica. Nas aulas dele, ele sempre trabalha com a perspectiva de contos. Ele trabalha com historinhas para chegar em pensamentos filosóficos bastante concretos. E uma historinha que ele sempre conta é do sujeito que perdeu as chaves. Ele perdeu as chaves no escuro. E ele não sabe aonde ele perdeu as chaves. Mas existe uma única fonte de luz que ilumina um determinado local. E ele só procura as chaves ali na fonte de luz, porque é o único lugar que ele enxerga. Para que ele usa essa metáfora, esse conto? Ele usa para dizer que, muitas vezes, nós procuramos direitos humanos apenas sob a perspectiva juspositivista, sob a perspectiva formalista, daquilo que se encontra previsto em lei. E não conseguimos enxergar outras formas de construção dos direitos humanos. Então, a teoria crítica dos direitos humanos, ela vai reconhecer a importância da formalização de direitos como conquistas sociais, mas ela não vai identificar direitos humanos como direitos positivados pelo Estado. Essa leitura justpositivista não vai ser adotada pela teoria crítica dos direitos humanos. Então, existem outros espaços, outras instâncias que também são realizadoras de direitos humanos, também propiciam lutas por dignidades. Tudo bem? Esse é um primeiro ponto importante.
E, além disso, a teoria crítica dos direitos humanos também não vai dialogar com a perspectiva idealista, ou seja, de que os direitos humanos são direitos inerentes à pessoa humana. Por quê? Porque, na verdade, quando eu coloco isso, eu não estou definindo quem é a pessoa humana. E quando eu trabalho a partir do referencial idealista, a gente sabe que existe um arquétipo ideal, ou seja, que existe um modelo de ser humano a quem os direitos humanos pertencem. E todos aqueles que escapam desse modelo não teriam a inerência dos direitos humanos em si. Tá? Então, essa perspectiva da inerência, de que os direitos humanos existem antes da nossa própria vida, ela descontextualiza os direitos humanos, ela tira a perspectiva histórica e, consequentemente, a perspectiva de luta. Direitos humanos não existiram desde sempre. São conquistas históricas advindas de longos e sangrentos processos. Então, embora a dignidade da pessoa humana seja um valor axiológico fundante do direito, aquilo que hoje se entende como direitos humanos são, consequências de processo de luta por efetivação da dignidade. Tá bem? Então, o direito à vida sempre existiu. O direito à vida é inerente a qualquer ser humano. Mas para que houvesse direito à vida, foi necessário muitas batalhas até a Constituição do Estado de Direito. E depois, para que essa vida fosse minimamente digna, foi necessário outras batalhas para a efetivação de direitos sociais, econômicos e culturais que dessem substancialidade a esse direito à vida. Beleza? Bom, colocado isso, né, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de inversão e reversibilidade dos direitos humanos. Isso é algo que o Caio gosta bastante. Inversão ou reversibilidade. Esse conceito vai ser importante também quando a gente trabalhar um pouquinho do Agamben, tá? Quando a gente falar de Homo sacer no final da exposição de hoje. Bom, o conceito de inversão ou de reversibilidade, ele está exatamente atrelado a essa perspectiva de que os direitos humanos caíram do céu, de que os direitos humanos são inerentes à pessoa humana. Obviamente, eu não perquiro acerca do fundamento histórico deles, eles simplesmente existem. E mais uma vez, o Davi Serge-Subel trabalha com um ponto que é bastante interessante, com uma metáfora que traduz bem o que é inversão ou reversibilidade dos direitos humanos. Ele diz que no passado, nas peças de teatro, se utilizava uma técnica determinada que era que fazia um sangue teatral que no momento da peça ele ficava vermelho, mas logo em seguida ele sumia, ele branquejava. E ele usa isso, né, para falar que o Ocidente promove uma cultura que fabrica o sangue espalhando pelo mundo, mas que possui a técnica de branquear o seu vermelho. O que ele está dizendo com isso? Que hoje, na perspectiva do capitalismo globalizado, do capitalismo neoliberal, né, da expansão dos mercados e principalmente dentro do horizonte da mercantilização de todas as parcelas da vida, o que inclui também o meio ambiente, eu faço da bandeira dos direitos humanos uma bandeira de conquista e de império. Então eu utilizo o diálogo dos direitos humanos, a bandeira de levar a civilização, promover a democracia ocidental, livrar de situações de barbárie, para, na verdade, expandir o sistema capitalista de forma mundial. Então, eu mato, eu oprimo, eu arraso terras em nome de direitos humanos. E, em consequência disso, eu tenho um conceito de reversibilidade, porque se os direitos humanos são instrumentos de luta pela dignidade, eles também podem ser utilizados como instrumento de império, como instrumento de morte, como instrumento de violência. Aqui, o principal exemplo que todos os autores da teoria crítica trabalham são as chamadas intervenções humanitárias. Então, eu utilizo instrumentos de morte, eu utilizo exército, bombas, para salvar direitos humanos, para resguardar uma vida digna para aquelas pessoas, né?
Guerra do Iraque, intervenções na Síria e coisas do tipo, são exemplos históricos atuais da capacidade de inversão e reversibilidade dos direitos humanos. É o que hoje o Afeganistão tendo inclusive perdido parte do seu território para o Estado Islâmico, é uma consequência direta da tentativa de levar a democracia ocidental a esse povo oprimido por um regime ditatorial. Esse povo continua oprimido por um regime ditatorial militarizado, só que dessa vez exterior, tendo inclusive perdido parte do seu território para uma organização fundamentalista que sequer tem o diálogo dos direitos humanos, nem como plataforma ilusória. Tudo bem? E para combater essa inversão e reversibilidade, o que o Davi Sejussubil fala? Jamais ninguém pode morrer em nome de direitos humanos. Então, nunca instrumentos de morte serão capazes de gerar uma realidade de efetividade de direitos humanos. Qualquer coincidência com a política de UPPs não é mera coincidência. Aparato estatal militarizado, políticas de violência, de violação sistemática de direitos humanos para promover o quê? A libertação das comunidades do subjúgio e da violência do tráfico. Então, utilizam a violência estatal legitimada para combater uma suposta violência não estatal e legítima. Isso não vai produzir um quadro de respeito aos direitos humanos. Isso é reversibilidade. É utilizar direitos humanos para produzir morte e não vida. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Tá. Agora vamos falar um pouquinho sobre como que a gente opera o pensamento a partir da lógica ocidental. Isso também é algo bastante característico da teoria crítica dos direitos humanos, que é o diálogo entre o pensamento simplista e o pensamento complexo. E aí vocês vão ver que várias discussões do Facebook seriam resolvidas se as pessoas tivessem a capacidade de análise do discurso. Porque não há como dialogar com alguém a partir do pensamento simplista, alguém que fala a partir do pensamento simplista, se nós adotamos uma leitura de mundo complexa. Esse diálogo fica impossibilitado. Então, primeiro eu preciso estruturar os patamares discursivos, ou seja, promover a complexização do discurso, fazer com que outros elementos de entendimento da realidade façam parte das categorias cognitivas dessa pessoa, para que então seja possível o diálogo. Eu já mostro com exemplos sobre isso. Até aqui, tem uma dúvida, Ju? Está dentro do edital? É mais ou menos por aí? Vamos lá. Quem vai fazer essa diferenciação entre pensamento simplista e pensamento complexo, e eu vou falar disso para que a gente tenha a capacidade de análise do que é a teoria crítica dos direitos humanos, é um pensador francês que se chama Edgar Morin. Se escreve Edgar Morin. Eu vou fazer de forma... Um minutinho. Assim. Vou fazer de forma comparativa para a gente entender o que é o pensamento complexo e o que é o pensamento simplista. Então, o pensamento simplista, isso ele faz num livro que se chama Introdução ao Pensamento Complexo. O pensamento simplista e o pensamento complexo. O pensamento simplista, ele sempre opera a partir de uma lógica de separação e redução. O que eu quero dizer com isso? Dentro dessa lógica, existem sempre opostos, contrários, certo? E eles sempre estão em movimento de exclusão. Então, se uma coisa é uma coisa, ela não pode ser outra coisa. Tá? Então, se uma determinada situação é uma situação de violação de direitos humanos, ela não pode ser também uma situação de promoção de direitos humanos em alguma medida. Então, eu sempre trabalho com a perspectiva de separação e redução. Tá? Isso eu faço para tornar possível a leitura da realidade, numa teorização de que a realidade é muito complexa, multifacetada e que o ser humano não alcança a sua complexidade. Bom,
Trabalho com isso, então, com a perspectiva do dualismo e das dicotomias excludentes, tá? Bem e mal, verdade, mentira, belo e feio. Sempre nessa perspectiva. Mais do que isso, no paradigma da redução, eu pego os diversos fatores que conjugam uma realidade e reduzo isso a uma única situação, tá? Isso é muito comum, muito característico na tratativa formal dos direitos humanos. Então, o que é direitos humanos? A pergunta talvez mais cretina que possa existir, porque é um mundo essa resposta. Mas é muito simples respondê-la a partir do paradigma da redução. Direitos humanos são direitos fundamentais reconhecidos em normatividades internacionais e internas como direitos humanos. Tá? É mais ou menos como eu defini direitos fundamentais como os direitos humanos que foram recebidos no ordenamento jurídico interno. Eu posso, inclusive, definir uma coisa pelo inverso da outra. Direitos humanos são direitos fundamentais tutelados em normas internacionais. Direitos fundamentais são direitos humanos recebidos pelo ordenamento jurídico. Acabou. Não falo sobre dignidade, não falo sobre historicidade, não falo sobre reversibilidade dos direitos humanos. Tudo bem? E o último princípio é da abstração ou idealização. O que eu quero dizer com isso? Sempre retirar o objeto de estudo da realidade. Então, eu não levo em conta fatores cronológicos, espaciais, culturais, psicológicos. Vou estudar a Constituição. Ótimo. Abro no preâmbulo e começo a estudar a Constituição. Como a Constituição foi feita, por que a Constituição foi feita, quem fez a Constituição, nada disso me interessa diante da abstração do meu objeto de estudo. Sim? Na prova do Caio, ele usou a frase que os direitos humanos vistos da... Perfeito. É uma frase do Carlos Drummond de Andrade, que os direitos humanos vistos da Lua não passam de uma mera carta, de um mero papel. Não, que os direitos humanos vistos da Lua é maravilhoso. Ah, sim, essa parte então. Os direitos humanos vistos da Lua são maravilhosos, é lindo falar em direitos humanos, né? Inclusive isso acontece bastante. A gente faz congresso de direitos humanos, né? Então nós estamos lá na São Francisco discutindo direitos humanos, enquanto a Cracolândia ali perto é uma violação sistemática de direitos humanos. Então a abstração dos direitos humanos, a consideração do seu paradigma único e exclusivamente positivado, é uma forma de pensamento simplista. Beleza. O que eu tenho diante do pensamento complexo? No lugar da separação, eu tenho paradigma dialógico. É verdade que a realidade tem pares de opostos, é composta por contradições, mas essas contradições nem sempre são excludentes, elas podem ser complementares. Então, uma coisa necessariamente não precisa ser o inverso da outra, ela pode ser também a outra, certo? Então, nesse sentido, a perspectiva dialógica é quando eu não defino algo exclusivamente por uma de suas características, mas consigo enxergá-lo na sua complexidade. E consigo ver que uma coisa necessariamente não exclui a outra. Pelo contrário, ela pode conter a outra de uma forma complexa e de uma forma complementar. Tá bem? Segundo, aqui tem que recursividade organizacional. O que é isso? Pessoal, isso daqui é uma tentativa de quebrar a linha de pensamento linear que a gente normalmente tem a partir da perspectiva cartesiana. Então, sempre uma coisa tem uma causa e um efeito. Para a perspectiva da recursividade organizacional, a mesma coisa pode ser causa e efeito. Exemplo, o ser humano ele é produtor e produto da realidade em que ele se encontra inserido. Isso é recursividade. Então, eu não enxergo as coisas sob o paradigma científico cartesiano de causa e efeito. A realidade é mais complexa que isso. A mesma coisa pode ser produto e produtor da realidade. É basicamente uma perspectiva científica que considera o olhar
do pesquisador, o olhar do observador interfere diretamente na construção científica acerca daquele objeto. Então, a forma como eu interajo com o meu objeto resulta também na minha pesquisa. Então, quem eu sou, as minhas idiosincrasias, a minha personalidade influi, inclusive, na escolha do referencial teórico que eu vou eleger para estudar o objeto. Tudo bem? E, por fim, mais uma vez, a gente vai falar do paradigma holográfico. Vou falar esse princípio holográfico, do paradigma holográfico, a respeito do pensamento complexo, ele diz respeito à possibilidade de desmascarar, desmitificar realidades. Então, de enxergar que muitas situações que na verdade se apresentam como garantidoras de direitos humanos são, em verdade, violações sistemáticas de direitos humanos. Exemplo sistemático. Não adianta, né, ou pelo menos se mostra bastante cínica a perspectiva de lutar, por exemplo, contra a circuncisão feminina praticada na África, denunciando a sua barbárie, denunciando a sua violência em relação aos direitos humanos das mulheres, quando eu não promovo nessa realidade outras formas de ser e estar no mundo. Ou seja, se não houver desenvolvimento, se não houver possibilidades de atendimento às necessidades básicas fundamentais dos seres humanos, não haverá conscientização sobre o que significa direitos humanos das mulheres e não será possível combater essa realidade de violência. Então é muito bonito de cá, do lado de cá, europeus, né, condenar uma prática tribal, bárbara dos africanos, né, como de forma geral. Mas essa é uma perspectiva holográfica, porque em verdade ela em nada influi na realidade. Ela em nada possibilita a libertação dessas mulheres. Somente quando eu, de fato, desmancho esse princípio holográfico e intervenho na realidade de forma a promover a libertação de todas as formas de carência e de opressão, é que eu consigo dialogar para suprimir essa prática como violatória de fato. Aqui também entram as intervenções humanitárias mais uma vez. Na perspectiva de efetivação dos direitos humanos, eu, em verdade, promovo a morte de milhares de pessoas. Beleza? Vamos lá. Bom, falamos disso. Já. Ai, mas é muita coisa. Vamos falar agora, para a gente finalizar um pouco, pelo menos assim, os pontos principais. Não vai dar tempo de falar de tudo que eu coloquei, porque eu acho que vai ficar muito cansativo. Vamos falar um pouquinho sobre teoria crítica e sobre universalismo e relativismo cultural, tá? Na perspectiva dos direitos humanos. Qual é a ideia principal? Primeiro que, por teorias críticas, né, a gente nunca fala teoria crítica dos direitos humanos, porque ela não é única, ela não é um uno. Eu falo teorias críticas dos direitos humanos. Essa é uma nomenclatura que foi dada pela Escola de Frankfurt, que é uma escola do século XX, de vertente marxista, e elas têm como característica que as une sobre essa denominação críticas o inconformismo, certo? A não aceitação da realidade como um dado, mas como um construído histórico que admite a sua transformação. Tá? Isso são teorias críticas dos direitos humanos. Então, nada é, as coisas são sendo, e eu, através da minha atividade prática, através de uma qualificação da minha atuação teórica, então, ou seja, fundamentação teórica aliada a uma prática transformadora, eu posso modificar a realidade. Certo? Isso é o que basicamente se entende por teoria crítica. Tá? A teoria crítica, ela vai ser bastante realista no sentido de que a luta por direitos humanos, ela é sempre um processo de insegurança. É o que a gente falou, construir direitos humanos de dia para eles serem destruídos à noite. Então, eu não tenho uma efetividade plena, um momento de chegada, a apoteose da efetivação dos direitos humanos. Eu tenho distintos momentos de efetivação, que se não for dada a continuidade da luta por eles se perdem e são reversíveis. Então, todos os direitos humanos carregam em si o paradigma da reversibilidade. Uma vez efetivados, uma vez positivados,
não deve-se abrir mão da continuidade da luta pela sua efetivação, porque a positivação é apenas o primeiro momento da luta. E se não for dado continuidade a esse processo de lutas sociais, essa positivação ela vai ser esvaziada de sentido e ela pode ser inclusive revertida. Tá? A gente está vendo o que está acontecendo no Congresso Nacional com relação a diversas medidas legislativas que foram tomadas a respeito dos direitos humanos, sobretudo na perspectiva de gênero, né, de orientação sexual. Tá? Então, esse é o principal exemplo de reversibilidade dos direitos humanos. Bom, então, direitos humanos como caminho que se constrói ao caminhar e não como ponto de chegada. Beleza, nesse sentido, a gente precisa falar sobre universalismo versus relativismo. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o universalismo, tanto o universalismo quanto o relativismo podem configurar situações de violação a direitos humanos. O que eu quero dizer? É bastante comum que na doutrina clássica dos direitos humanos a gente identifique o relativismo cultural como violador de direitos humanos. Então eu utilizo o relativismo cultural, por exemplo, para justificar a não adesão do país à CEDAW, a Convenção sobre os Direitos das Mulheres, que é a convenção da ONU com o menor número de ratificações, exatamente por ser acusada de imperialismo. Ou seja, a minha cultura não concebe as mulheres como seres humanos de igual dignidade que os homens, por isso eu não assino a convenção. Mas também o universalismo pode se transmutar em imperialismo. E, aliás, é bastante comum que o faça. O bastante característico disso é o conceito da democracia ocidental. Na verdade, a crença de que a democracia ocidental é o único sistema jurídico-político capaz de efetivar direitos humanos. E para levar a democracia ocidental, eu faço o quê? Eu levo junto todo o aparato militar necessário à subjugação dos povos e à implementação dessa democracia. Tudo bem? Então, ambos os sistemas têm em si intrínsecos ideias de imperialismo, ideias de opressão e ideias de violência. A partir dessa perspectiva, nós vamos ter uma corrente que vai ficar conhecida como multiculturalismo. O multiculturalismo, ele vai partir da ideia central de que todas as culturas são incompletas. Todas as culturas têm algum grau de deficiência. Portanto, não há possibilidade de que haja uma verdade, uma única perspectiva sobre direitos fundamentais. Direitos humanos, perdão. Na verdade, o multiculturalismo acredita que o conteúdo dos direitos humanos, para que de fato haja uma perspectiva emancipatória, só pode se dar a partir do diálogo intercultural. A forma como esse diálogo intercultural vai ser feita, é o que diferencia as diversas formas de multiculturalismo. Tudo bem? Nós vamos falar de duas aqui, né, que é a hermenêutica diatópica, do Boaventura de Souza Santos, e o universalismo de chegada ou de confluência, do Joaquim Herrera Flores. Tá? Vamos começar pela hermenêutica diatópica. Só para salientar uma coisa, o multiculturalismo, de uma forma geral, é entendido como uma globalização contra-hegemônica. Então, na perspectiva da globalização, do intercâmbio, né, eu sempre tenho uma perspectiva que vem de cima para baixo. Então, o que é globalização é um modelo pronto e acabado, que é expandido para diversas partes do globo. Na perspectiva do multiculturalismo, eu teria uma globalização de cima para baixo. De baixo para cima. A partir do diálogo intercultural, eu teria condições de criar princípios éticos, valores axiológicos fundamentais que poderiam ser globalizados numa perspectiva emancipatória. Tá? Vamos lá então. Primeiro, a hermenêutica diatópica do Boaventura de Souza Santos. Qual é a perspectiva que o Boaventura de Souza Santos coloca? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Boaventura de Souza Santos, inclusive, na perspectiva da hermenêutica diatópica, em alguns momentos ele é criticado por um certo idealismo. Porque qual é a ideia?
A ideia é de que as culturas são incompletas, elas têm falhas, toda cultura é uma cultura falha em alguns pontos, e elas se abririam ao diálogo, à complementação, e os valores que deveriam se sobressair seriam aqueles que propiciassem o maior reconhecimento do outro, a expansão mais ampla de reconhecimento do outro. Só que isso pressupõe um certo nível igualitário entre as culturas, que não existe, né? Então, se eu coloco para dialogar uma cultura, por exemplo, numa perspectiva dentro do âmbito da ONU, um representante de um país europeu e um representante do país asiático, né, para definir um conceito acerca de um determinado tratado, obviamente que essas culturas não estão em pé de igualdade dentro do sistema hegemônico vigente. Então, o Boaventura, nessa perspectiva da hermenêutica diatópica, inclusive pelo Herrera Flores, ele será acusado de certo idealismo, de acreditar que as culturas terão capacidade de diálogo de forma franca, horizontal, né, sem nenhuma prioridade quanto aos seus valores, tá? Mas basicamente seria isso, o diálogo construtivo no qual, ao longo do caminho, eu vou construindo a perspectiva multicultural e vou dando os conteúdos aos direitos humanos, tá? Só para vocês terem uma ideia, no âmbito do direito ambiental, o Ocidente teria muito a aprender com os povos tradicionais. A perspectiva da Pachamama, ou seja, de que o ser humano não é um ser descolado da realidade, ele não está acima do ecossistema, ele faz parte do sistema. Isso é uma visão bastante afeta a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento sustentável e tudo isso. E não a perspectiva de que o meio ambiente existe para satisfazer as necessidades e desejos do ser humano, como é a perspectiva ocidental clássica. Tá. Beleza, hermenêutica diatópica, então, seria isso. No curso do diálogo, as culturas se encontrariam no ponto de maior reconhecimento ao outro. Beleza. O que o Herrera Flores vai dizer? Muito bonito, muito bacana, só que não leva em conta as diferenças de poder, de estrutura entre as próprias culturas. Então, o Herrera Flores vai começar dizendo que a perspectiva do universalismo de partida ou universalismo a priori, ou seja, a perspectiva desse universalismo aqui, que já tem dentro de cada direito humano um conteúdo próprio, ela é uma perspectiva que não leva em conta a diversidade cultural, a distribuição de poder, as questões de gênero e a assimetria econômica entre os indivíduos. Então, na verdade, esse universalismo é o que ele chama de racionalidade da mão invisível. Falar em direitos humanos a partir dessa perspectiva do universalismo a priori, nada mais é do que levar o capitalismo aos recôncavos do mundo. Tá? Então, ele vai defender qual tipo de universalismo? Um universalismo de chegada, ou seja, um universalismo de confluência. Só que, diferentemente da perspectiva de diálogo, essencialmente traduzida pelo Boaventura de Souza Santos, no universalismo de chegada ou de confluência do Herrera Flores, existe a perspectiva da racionalidade de resistência. Então, existe diálogo? Sim, porém também existirá conflito. E ele parte da premissa de que as culturas tendem a valorizar os seus princípios. Então, essa perspectiva de abertura ao diálogo, ela é uma perspectiva bastante idealista, de acreditar que eu vou me abrir ao outro de forma pura, plena, horizontal. E o Herrera Flores vai dizer que, na perspectiva cultural, isso não acontece. Normalmente, eu defendo aqueles valores que eu carrego. Então, esse universalismo de confluência, ele não é pautado pelo diálogo amistoso entre as culturas. Ele é pautado pela racionalidade e resistência. Ou seja, para que não aconteça aquilo que o Boaventura chama, que é a carnificina cultural. Então, existem pontos dos quais eu não posso abrir mão, porque isso gera a perda da minha identidade, gera a perda da minha forma de ser e estar no mundo. Então, essa racionalidade de resistência, ela possibilita encontros, possibilita diálogos, mas ela também marca pontos de partida do qual não se abre mão. Numa perspectiva, então, por exemplo, da América Latina,
o universalismo de confluência evitaria o que a gente chama de epistemicídios, né, que seriam as mortes das diferentes formas de ciência e de cultura existentes. Então, as populações tradicionais, por exemplo, dentro da perspectiva do universalismo de confluência, seria muito difícil o diálogo delas com as civilizações, digamos, modernas. Porque, na perspectiva ambiental, estou falando. Porque, para elas, o meio ambiente, a concepção de meio ambiente está enraizada na subjetividade, diferentemente da visão utilitarista que as sociedades modernas têm. E esse embate, ele tem que ser prolongado no tempo até que se consiga, preservando as identidades culturais de cada povo, alcançar um patamar em comum. Então, se Boaventura parte por uma leitura mais harmoniosa, dialógica, horizontal, o Herrera Flores vai privilegiar a perspectiva da desigualdade cultural, da diferença de poderes e de influência entre as culturas e defender uma racionalidade de resistência das vítimas e oprimidos. Então, sim, vamos dialogar, sim, vamos tentar construir uma identidade em comum, mas preservando aquela identidade que eu carrego, aquilo que me faz ser o que eu sou, não abrindo mão da minha história em função de um universalismo. Tudo bem? Deu para entender essa diferença? Uhum. Então, se eu posso dizer que o Boaventura é mais consciencioso, o Herrera Flores é mais conflitivo. Tá? Bom, pessoal, deixa eu dar só mais uma olhada aqui para ver. Ah, sim. Duas coisas que eu queria só colocar com vocês. Acerca da perspectiva pré-violatória de direitos humanos. Essa é uma perspectiva que diz muito respeito à atuação da Defensoria, porque a gente só fala em direitos humanos no momento em que esses direitos já foram violados. Então, eu sempre corro atrás do leite derramado. A ferida já está aberta e eu corro para estancá-la. E a teoria crítica vai defender, ao contrário, que o trabalho do jurista revoltado, o trabalho daqueles que se solidarizam com as vítimas do sistema mundo, ele é desenvolver uma cultura de respeito e promoção aos direitos humanos. Então, é necessário construir direitos humanos na nossa vivência, no nosso cotidiano. E ter ciência de que ser progressista, libertário, emancipador em algum campo não significa o selo em todos. Então, a gente sempre dá um exemplo, por exemplo, do cara que é sindicalista, militante, né? Tá à frente da luta de classe, mas dentro de casa é um grande machista. Do ativista ambiental, que defende com unhas e dentes os direitos dos animais e fecha o vidro do carro quando encontra uma criança no semáforo. Então, essa perspectiva de construção dos direitos humanos, de ensinar, educar para a diversidade, educar em direitos humanos, é a perspectiva pré-violatória. Para que não seja necessário acionar mecanismos judiciários, acionar o Estado para correr atrás do prejuízo que a violação já causou. Até porque, numa violação de direitos humanos, dificilmente eu consigo a reparação integral. Normalmente é uma reparação simbólica, uma reparação pecuniária, mas a ferida existencial causada por ela não é passível de reparação. Daí a necessidade da cultura pré-violatória. Tá? Tô acabando. O que mais? Efeito encantatório dos direitos humanos. Isso é algo que o Caio trabalha bastante, eu acho que é uma coisa que vocês precisam ter muito em mente para, inclusive, dialogar com outros examinadores. Os direitos humanos, eles são um importante horizonte de esperança. Quanto mais se viola direitos humanos, mais nós temos que falar em direitos humanos. E diferentemente do que o Bobbio coloca, né, que não há mais que se perquirir sobre a fundamentação teórica dos direitos humanos, mas sim efetivá-los, não é bem por aí. Porque a partir da construção dessa fundamentação, eu concebo direitos humanos de uma maneira ou de outra. Então, a construção da fundamentação teórica dos direitos humanos, reconhecimento da sua historicidade, reconhecimento do universalismo de confluência ou da hermenêutica diatópica, reconhecimento da sua capacidade de reversibilidade, tudo isso é necessário para que, de fato, os direitos humanos atinjam todas as pessoas e não somente aquele modelo ideal, aquele arquétipo. Então, quando o Herrera Flores e o Davi Sanches Rubio falam sobre o efeito encantatório dos direitos humanos, eles estão falando sobre os discursos vazios.
Eles estão falando sobre a positivação excessiva de direitos humanos, sem que isso se traduza em modificação e transformação da realidade prática. E mais do que isso, eles estão dizendo que diversos direitos humanos, sobretudo sociais, econômicos e culturais, são impossíveis de serem realizados dentro da ordem econômica vigente, porque conflitam diretamente com o fenômeno da mercantilização de todas as parcelas da vida, que é uma característica intrínseca ao sistema do capital. Então, não haverá direito à moradia de forma universal, porque a moradia é uma mercadoria. Então, eu preciso desencantar dos direitos humanos. O que significa isso? Eu preciso parar de falar em direitos humanos e começar a agir. O que o professor Antônio Alberto Machado fala é que a crise de inefetividade dos direitos humanos, ela não é uma crise teórica, ela é uma crise política. Daí a necessidade de que o jurista revoltado haja. Mas não qualquer atuação. Não é uma atuação irrefletida. Ao contrário, é uma atuação consciente da sua posição e do seu compromisso com as vítimas. Então, é uma crise política de inefetividade que demanda atuação, uma atuação comprometida e consciente. Tá bem? Então, a partir do momento que eu reconhecer a impossibilidade de efetivação de diversos direitos humanos por conta da conformação da ordem econômica social vigente, leia-se capitalismo, eu vou trabalhar para transformar essa ordem, para transformar as impossibilidades de viver que ela carrega em possibilidades de viver melhor. Por isso que a definição de direitos humanos do Herrera Flores é tão bonita. Ele não trabalha com nenhum conceito de direitos humanos. Para ele, direitos humanos são instrumentos de luta pela concretização das dignidades. Então, tudo aquilo que se traduz numa forma de luta pelo reconhecimento de uma forma de ser e estar no mundo pode caracterizar um direito humano. Certo? Ele ser reconhecido pelo Estado ou não é uma segunda etapa. Inclusive, na perspectiva do pluralismo jurídico, do Volckmer, por exemplo, existem várias formas de efetivação de direitos humanos que não estão dentro da perspectiva estatal. O Estado não é o único a quem eu devo recorrer para ter efetivação de direitos. Isso fica muito claro com a perspectiva pré-violatória. Construir uma cultura de direitos humanos está dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, nas nossas relações familiares, dentro do clube. Então, isso é uma perspectiva fora do Estado, que também concretiza direitos humanos. Então, nunca cobrar efetivamente apenas do Estado. O Estado tem um papel fundamental, sim. Mas se eu quero realmente a universalidade daquilo que eu entendo como direitos humanos, como instrumento de garantia de vida, eu preciso ter essa outra perspectiva. Então, desencantar-se com direitos humanos para se reencantar. Ou seja, um reencantamento consciente do que, de fato, eles podem ou não efetivar. Direitos humanos podem ser instrumentos de libertação, de emancipação, de concretude da dignidade, mas também de império, de dominação, de violência. Como que eu faço essa utilização? É a minha decisão, a minha escolha existencial. Daí a responsabilidade existencial dos juristas, de que o Caio fala. A forma como eu uso os direitos humanos é minha responsabilidade, é a minha escolha a partir da minha condenação à liberdade. Beleza? Bom, deixa eu Vou terminar agora só falando um pouquinho do Homo Sacer, do Agamben, e de como isso se traduz numa outra leitura do direito que eu acho que é muito importante. Vejam que, na perspectiva existencial do Caio, na perspectiva do Rubio e do Herrera Flores, na perspectiva do Boaventura, eu estou falando do direito como um instrumento de disputa. Então, não existe direito neutro, ele é perpassado por diversas ideologias, e o que ele vai gerar como consequência tem a ver com a forma como eu lido com o seu instrumental. Tudo bem? Na perspectiva do Agamben, também do Zizek, essa leitura do direito ela é mais cinza, ela é mais trágica, ela é mais triste. Porque o direito, para o Agamben e para o Zizek, ele terá uma característica de opressão mais acentuada.
O direito será um instrumental utilizado pelos governos para sua perpetuação no poder. Então, a Agamben vai trabalhar com a ideia de que, na modernidade, após a Segunda Guerra Mundial, eu tenho a substituição das ditaduras, do Estado totalitário, por um estado de emergência permanente. O que é isso? Eu não resolvi os problemas, as contradições advindas da Segunda Guerra Mundial. Eu não consegui dar conta da complexidade do mundo. Mas era a derrocada dos regimes totalitários acontecer. Só que não surgiu nesse quadro um Estado Democrático de Direito de fato. Surgiu um Estado Democrático de Direito na proposta, mas que atua, em verdade, como Estado de exceção permanente. Então, a exceção, ou seja, a suspensão da normatividade jurídica estatal, ela não é uma exceção, ela é uma regra. Hoje o Estado trabalha com polos de juridicidade para o chamado cidadão total, aquele que tem garantia do processual, aquele que tem acesso à justiça, aquele que não precisa temer a atuação da polícia, mas para a grande maioria, para os despossuídos, para os subalternos, para os supranumerários, para aqueles que não cabem no mundo que a gente construiu, o estado de exceção permanente é uma regra. Então, a anomia e a decisão de vida e morte concentrada na mão do soberano, e esse soberano pode ser o presidente, pode ser o Congresso, enfim, é uma figura de autoridade, ela continua existindo tal como nos estados totalitários. Essa é uma primeira leitura do Agamben que acho que é preciso fazer. Então, o direito nesse processo, ele é despido da sua potencial roupagem emancipatória. O direito para o Agamben é um instrumental de violência estatal. Então, a gente vai ter uma outra forma de leitura. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse homo sacer que deu tanta discussão lá no grupo. E aí eu termino por aqui, depois, eventual dúvida, a gente grava outra aula. O homo sacer, pessoal, ele era uma figura da Roma Antiga, caracterizada como alguém que tinha cometido um crime contra a comunidade e que o Estado não poderia matá-lo. Mas ele era colocado fora da comunidade. Era declarado fora da lei. Alguém que não pertence mais à sociedade, que não tem mais vínculos comunitários. Esse era o homo sacer. Então, apesar do Estado não matá-lo, qualquer um que o matasse não cometia crime, porque, em verdade, ele já não tinha nenhuma proteção estatal. Ontem a gente conversou sobre a questão do sacro, santo, enfim. A questão do sacro tem a ver com ritual religioso, não necessariamente com santo. E para facilitar para vocês a memorização, façam a ligação do sacro com sacrilégio, sacrílego. Ou seja, ele cometeu um ato de violência contra a comunidade, um sacrilégio, por conta disso se tornou um homo sacer, sem proteção jurídica estatal. O Estado não pode matá-lo atualmente por um motivo, porque se o Estado procedesse ao extermínio do homo sacer, a sua capa de legitimidade, essa capa que aparentemente o diferencia dos regimes totalitários, ela seria rasgada. Então, essa é a única razão pelo qual não se procede ao extermínio dos indesejáveis, não se procede ao extermínio dos subalternos. Porque se o Estado fizesse, na modalidade formal, procedesse aos campos de extermínio, o Estado estaria abrindo mão da capa de legitimidade que o denomina Estado Democrático de Direito, permite que a gente continue vivendo esse teatro, esse jogo de cartas marcadas. Mas isso não quer dizer que o Estado vá punir aqueles que se dispuserem a fazê-lo. Os grupos de extermínio, as milícias. O Estado não pune essas pessoas porque, em verdade, aquele que cometeu um crime, que na verdade não é mais um crime, é simplesmente um não pertencimento ao modelo social da forma como se espera. Seja por alguma característica identitária, seja por não caber no sistema produtivo. Então, os seres humanos sobrantes, para usar uma terminologia do Davi Sanches Rubio, quando são exterminados, são tratados como homo sacer.
não pertencem à comunidade, o vínculo do Estado não alcança eles, e aqueles que cuidam da sua eliminação, em verdade, fazem um bem à comunidade. Essa é a leitura do Homo Sacer hoje. E o Agamben vai fazer uma comparação bastante atual entre os campos de concentração nazista e os campos de refugiado atualmente. Os judeus no nazismo, os terroristas atualmente na dinâmica do direito penal do inimigo e os refugiados como um todo são todos homo sapiens. São pessoas sem qualquer vínculo com a comunidade, que foram excluídas, tornaram-se fora da lei e para quem o Estado só tem uma atuação de controle. Então, o campo de concentração, que era um campo de extermínio, ele é um espelho hoje do campo de refugiados. Os refugiados são colocados nos campos de refugiado para quê? Para se preocupar com o seu bem-estar, para que sejam efetivados seus direitos humanos, para que futuramente eles sejam incluídos nas sociedades? Claro que não. Porque não há perspectiva de inclusão. Eles são colocados no campo de concentração, no campo de refugiados, porque ali o Estado tem condições de torná-los objeto da biopolítica. Objeto de controle dos seus corpos. Ali eles serão vacinados, ali eles serão contidos para que não interfiram nas dinâmicas sociais das sociedades europeias, para que não ocupem postos de trabalho europeu, para que não tragam a sua realidade cultural para dentro das sociedades europeias. Eles serão controlados na dinâmica do Estado. Então, hoje, o refugiado, ele é um homo sacer, alguém que já perdeu por completo a sua humanidade, que subsiste da assistência humanitária de um Estado que não tem qualquer apreço por ele. E o único fato dele ser mantido num campo de refugiado é uma perspectiva de controle do Estado em cima dele. A biopolítica, pessoal, que gerou tanta repercussão, ela é uma forma de interferência no Estado, nos comportamentos dos seres humanos, no sentido de normalização e disciplina dos corpos. Exemplo de biopolítica bastante atual, lei de fumo no estado de São Paulo. Beleza, também acho muito bacana comparecer a um barzinho e não ter alguém fumando do meu lado. Mas é o Estado condicionando a forma como você lida com a sua saúde. Então, na discursiva de é melhor que as pessoas não fumem, porque fumar causa uma série de doenças, na verdade subsiste. Fumar causa uma série de doenças que trazem custos ao sistema público de saúde. Por isso, eu condiciono o agir através de uma lei que proíbe o fumo. Outra forma de biopolítica, caracterizada, direcionada aos desvalidos, Eu condiciono a oferta de serviços, de benefícios assistenciais ao cumprimento de uma série de obrigações. Então, vacinação das crianças, comparecimento à frequência escolar, feitura do pré-natal. Tudo isso são formas de condicionamento dos corpos para gerar disciplina e para gerar uma postura esperada pelo Estado. Uma postura de apaziguamento, de passividade e de absoluto do controle do Estado, absoluto controle dos indivíduos por parte do Estado. Tá bem? O que mais? Deixa eu dar uma olhada aqui se faltou alguma coisa. Sim. Isso é algo que tanto o Agamben vai falar de uma forma, o Davi Santos Rubio de outra, mas é importante que a gente finalize a aula falando sobre isso. O estado de emergência permanente, ele é declarado pelos governos numa tentativa de perpetuação para que não ocorra, de fato, o estado político de emergência. O que eu quero dizer com isso? Suspender a tratativa jurídica dos problemas e condicionar eles à forma de violência estatal a partir da decisão do soberano é a forma que o Estado tem de deter o controle social para que não exploda a revolução, a transformação. Então, a biopolítica ela tem como função precípua manter o status quo de dominação. Então, o estado de exceção permanente ele é decretado pelo Estado para que não ocorra, de fato, o estado político de emergência, que seria representado pela revolta, enfim, das pessoas em razão das condições subhumanas, perversas e violentas que elas se encontram. Tá?
O Davi Sanches-Rubio vai falar sobre isso, mas de uma outra maneira, mas é importante que vocês guardem. Na perspectiva dos direitos humanos, a burguesia foi uma classe revolucionária. De fato, as revoluções burguesas erigiram uma forma de sociedade existente, né? Colocaram fim aos privilégios de nascimento, colocaram fim aos regimes de servidão para instalar uma nova forma de produção e reprodução da vida. Então, a Revolução Burguesa é um exemplo de revolução, no sentido propriamente até marxiano da palavra, de transformação completa de uma realidade. Qual é o problema? Que a partir da Revolução Burguesa, quando a burguesia se instala no poder político, ela obstaculizou todas as outras formas de lutar por dignidade. A Comuna de Paris talvez seja o exemplo histórico mais importante. Então, quando o proletariado parisiense quis levar às últimas consequências o ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, ideais burgueses, a burguesia colocou soldados na rua e foi uma chacina generalizada. Então, ela se apropria dos ideais, ela traduz direitos humanos como direitos burgueses. Então, em verdade, a liberdade de expressão é a liberdade de imprensa, porque a liberdade de imprensa monopoliza aquilo que será traduzido na forma de liberdade. A liberdade de... como é que chama? A liberdade de... Perdão. Já está ficando difícil. A liberdade de propriedade, em verdade, é a liberdade de trocas e o direito à propriedade. Então, todo o conteúdo dos direitos humanos é transformado no conteúdo burguês, que sustenta a ordem de trocas capitalista. Isso obstaculiza outras formas de luta por dignidade. E é aí que a classe revolucionária burguesa se torna a classe conservadora. Tá? Se torna uma classe que obstaculiza outras classes de atingir o ideal de dignidade. Então, eu tenho aqui um exemplo histórico de como a classe que atinge o poder tem a perspectiva de permanência. Bom, acho que é isso. Eu separei mais coisas para falar, mas acho que vai ficar muito cansativo. Já estamos quase com 1h30 de aula. Então, a gente fica com essa explicação. Eu espero ter clareado um pouco as ideias para vocês. Espero não ter sido muito confusa, muito prolixa. Espero ter ajudado de alguma forma. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mandem, que a gente tenta ajudar. A minha intenção como professora de direitos humanos, como militante, como feminista, é que cada vez mais haja pessoas do bem na defensoria e que, de fato, se comprometam com a revolta e sejam juristas revoltados, se solidarizando com a dor daqueles que sofrem no mundo. Tá? Um abraço para todo mundo e força nos estudos aí. Até mais!